O historiador clássico Flávio Joséfo o reconheceu como o pai dos caldeus. Seu nome também é conhecido nos tabletes cuneiformes de Nuzi, como o fundador da Caldeia, nominado por Arip-Urra. Assim como os acadianos o chamaram de Arrafu. Historicamente, a Caldeia ficou conhecida como a região do sul da Mesopotâmia, abaixo de Babilônia até o Golfo Pérsico. Ele foi o pai dos grandes astrônomos dos tempos remotos. Sua linhagem influenciaria as maiores religiões do mundo que construiriam a cultura das civilizações dos últimos 2000 anos de nosso planeta. Seu nome foi Arfaxade, o filho de Sem e neto de Noé. Mas antes, lembramos que Ancestrais é uma série do canal Observatório 7 e para entender melhor esse vídeo, confira a nossa bibliografia e o link da playlist de toda a série nas descrições deste vídeo. Deixe sua curtida e apoie o canal compartilhando este vídeo. Inscreva-se agora e acione o sino de notificações para receber os próximos vídeos desta série. O livro de Gênesis descreve o início da história de Abraão em Ur dos Caldeus, mas apesar do título dado a Ur, considera-se que a origem dos caldeus foi em outro lugar, o que pode ter sido a 7 quilômetros de Nínive, onde encontramos Arpaxia, conhecida por alguns como Arpaxites, chamada por Ptolomeu de Arpaxis. A língua dos caldeus era um dialeto semita babilônico. Os registros assírios em 883 a.C. os chamavam de Caldu e os descrevem como astrólogos mágicos e matemáticos. Nos dias de Ezequias, em 702 a.C., os caldeus já haviam dominado o trono da Babilônia com Merodach-Baladã, e aparentemente o episódio da cura de Ezequias e seu sinal astronômico se fez notar entre os caldeus e enviaram emissários ao rei judeu. Mas seria Nabucodonosor e o Império Neobabilônico, que dominou até 538 a.C., que levariam os caldeus ao seu apogeu. O livro de Daniel registra seus magos, astrólogos, adivinhos em oposição à sabedoria do profeta Daniel. Joséfo apresenta a tradição judaica de que a ciência dos astros teria sido criada por Sete, filho de Adão, de forma que, se a tradição estiver correta, a astronomia pode ter sido preservada por Noé e Sem, que transmitiram a Arfaxade, pai dos caldeus e ascendente de Abraão. Realmente, Joséfo insiste que o próprio Abraão era versado nesses conhecimentos e teria sido o patriarca que ensinou astronomia e aritmética aos egípcios, e estes, por sua vez, aos gregos. De fato, os viajantes árabes, filhos de Abraão, herdaram muitos conhecimentos, além de terem nos legado a maioria dos nomes de estrelas que conhecemos, tais como Aldebarã, Altair, Saif, Rigel e Betelgeuse. Antigas cópias de textos astronômicos babilônicos são conhecidos desde o ano de 1700 a.C. e tratam sobre a observação do planeta Vênus. Os tabletes conhecidos que voltam a tratar de observação astronômica têm data provável entre 747 e 745 a.C. e apresentam dados referentes a eclipses lunares ocorridos durante 3 anos do reinado de Nabopolassar, o rei caldeu, pai de Nabucodonosor. Babilônios desenvolveram a numeração baseada no número 6, definindo que o círculo tem 360 graus e cada grau 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Eles extraordinariamente chegaram a calcular o ano solar em 365 dias, 6 horas, 15 minutos e 41 segundos.
levando em conta a nossa capacidade moderna com instrumentos tecnológicos, eles erraram por apenas 33 minutos e 6 segundos. Heródoto diz que os gregos aprenderam o relógio solar deles, que também ensinaram a dividir o dia em 12 partes. É entre os caldeus babilônicos que encontramos um dos primeiros registros de um eclipse solar em 19 de março de 721 a.C. Tabletes recentemente traduzidos por um arqueoastrônomo da Universidade de Humboldt, em Berlim, Alemanha, de uma coleção de tabletes encontrados no século XIX e somente agora estudados, demonstrou os cálculos complexos dos babilônios tentando seguir o planeta Júpiter, que eles consideravam o deus Marduk. Mas a linhagem de Arfaxade, pai dos caldeus, segue também com outros nomes. Depois do patriarca Selá, a linhagem menciona Éber, aquele que atravessa. Hebreu é o termo que será usado em especial a Israel enquanto eles peregrinam pelo deserto. O estilo de vida nômade de Éber, que pode ter cruzado o rio Eufrates, deu origem ao termo hebreu. Há razões para presumir que os Abiru, mencionados em muitos textos antigos, são descendentes dos filhos de Éber, mas é certo que nem todos os Abiru mencionados em documentos extrabíblicos eram hebreus. A dispersão excepcionalmente ampla dos Abiru por muitos países do mundo antigo pode ter levado Moisés a fazer a declaração incomum de que Sem era o pai de todos os filhos de Éber. Joxã, o segundo filho de Éber, deu origem a várias tribos árabes que se distribuíram pela Península Árabe e correm paralelas ao ramo que formou a linhagem de Abraão. De seus filhos que rumaram para o Iêmen, rastreamos as tribos de Selef, Uzal, Obal, Sabá, Ofir e Avilá, apesar que os mesmos nomes se repetem em tribos camitas e é difícil dizer se eram tribos com o mesmo nome ou se elas se uniram ou ainda se viveram em lugares distintos. Uzal, por exemplo, é um nome pré-islâmico da capital do moderno Iêmen, enquanto Avilá pode ter se misturado ao povo midianita que veio mais tarde para a região. Nos desertos árabes estavam Gerá, Adorão, Abimael e Jobabe, que identificamos perto de Meca. Alguns têm apontado Almodá como ligado aos Gibeonitas. O irmão de Joctã, chamado Peleg, significa divisão. Moisés provavelmente esteja antecipando os eventos do capítulo 11 de Gênesis e a confusão de línguas e a resultante divisão dos povos. Caso tenha ocorrido desta forma, temos dois grupos. O primeiro, sob o comando de Nimrod, com descendentes de Noé, construindo cidades ao longo dos rios, voltados à idolatria, enquanto um grupo seminômade monoteísta se mantinha à margem deles, liderados por Éber, que na época em que construíram Babel, teve seus filhos Peleg e Joctã. Os próximos ancestrais são Reu, nome relacionado a amigo, talvez o diminutivo de amigo de Deus, e Serug, nome de significado incerto, mas que parece relacionado com ramo ou remanescente. Os acadianos preservaram estes nomes numa ilha do Eufrates chamada Hailu, e Sarug, uma cidade a oeste da Síria. Talvez os próprios acadianos estejam relacionados a estas linhagens semitas, enquanto alguns apontam que no nome da terra da Síria foi dado em uma confusão dos gregos com a Assíria. Talvez Síria fosse o nome grego para a região dos filhos de Serug. Naor é um nome desconhecido em outros registros fora da Bíblia. Temos dois personagens com este nome na linhagem de Abraão, sendo um o seu ancestral e o outro o seu irmão. O fato de não termos registros históricos com nomes de cidades após o patriarca Serug nos sugere que a família emigrou e foi para algum lugar já urbanizado, onde eles não eram pioneiros e sim recém-chegados. É exatamente o que vemos no texto, pois a seguir a família é encontrada em Ur dos Caldeus, uma cidade associada ao culto lunar. E como os caldeus e a linhagem de Arfaxade era de astrônomos,
Talvez esta seja uma boa pista sobre o porquê eles se estabeleceram em Ur. No passado, a astronomia e a astrologia se confundiam, e sabemos que o conhecimento dos calendários astronômicos, inclusive o calendário lunar, podem ter sido muito úteis para a sociedade agrícola nos vales da Mesopotâmia. Alguém que soubesse prever os fenômenos do céu seria tido como um sacerdote, um mágico. A família de Terá pode ter herdado este conhecimento e se deixado seduzir pelas oportunidades, cargos e riquezas do paganismo destas cidades. Terá pode ter encontrado um lugar de destaque entre os idólatras, como um astrólogo, talvez até como um sacerdote. Também sabemos que o nome Terá está associado à idolatria. Em Josué 24, verso 2, testemunhamos que o pai de Abraão cedeu à idolatria e serviu outros deuses além do Eufrates. O nome Terá também parece estar relacionado aos terafins, os ídolos do lar, provavelmente figuras dos ancestrais, que aparecem em histórias como as de Raquel, Labão e Jacó. Após partir de Ur com Abraão, Terá faleceu em Harã, nome dado por seu pai em homenagem ao seu filho, já falecido na cidade de Ur. Os motivos de sua morte são desconhecidos, mas é interessante que as ruínas de Harã registram ao longo da história um grande centro de adoração à lua, assim como ocorria em Ur dos Caldeus. É uma extraordinária comprovação histórica através da religiosidade e da cultura, conectando uma família que emigrou de Ur dos Caldeus para a região de Harã. Dos filhos de Terá, Harã, Naor e Abraão, a linhagem de Naor escolheu ficar na terra de Harã depois da morte de Terá. Milca e Naor tiveram 8 filhos, dentre estes Betuel, pai dos irmãos Rebeca e Labão, este último pai de Lia e de Raquel. Com a concubina Reuama, Naor teve ainda mais 4 filhos. Lembremos também que entre os parentes de Abraão temos Ló, sobrinho de Abraão, filho do falecido Harã. De Ló temos os povos moabitas e os amonitas, que se estabeleceram a leste do Jordão. A seguir, o monoteísmo recomeça com Abraão e sabemos que seu nome era comum, pois Abraão e Sarai são nomes citados em tabletes de Ebla. Flávio Joséfo, citando o Babilônio Berosso, diz que na 10ª geração após o dilúvio houve um homem de grande fama e justiça entre os caldeus. Abraão teve 8 filhos registrados na Bíblia, sendo Ismael de Agar, Isaque de Sara e depois do falecimento da sua esposa, com Quetura ele teve Joxã, pai das tribos árabes de Dedã e Sebá, ambos mercadores por mar e terra. Outros filhos de Quetura e Abraão foram Medã, na Arábia, Zinrã, de perto de Meca, Suá, dos suítas, o povo de Bildade, do livro de Jó, e Isbaque, próximo a Canaã. No entanto, o mais famoso dos filhos de Quetura e Abraão seria Midian, que habitaria o deserto do Sinai e daria origem aos midianitas, da linhagem de Jetro, e deu abrigo a Moisés, casando sua filha Zípora com ele. Os midianitas tinham pelo menos 5 linhagens e, por certo, se misturaram com outras tribos árabes, tanto de semitas quanto de camitas. Note a esposa de Moisés, que apesar de ser midianita, é descrita no livro de Números como cuxita, expressão usada para designar os africanos, dando a entender que ela tinha pele negra, por certo com aparência semelhante aos árabes negros do sul. De Agar, a egípcia, Abraão teve Ismael, que rumou para o deserto e foi pai de 12 tribos árabes poderosas, entre elas os nabateus, idumeus e itureus. Entre as muitas tribos, Maomé traça sua linhagem de Quedar, filho de Ismael. Eles foram um povo poderoso de onde surgiu o islamismo, religião que se propagou a partir de 610 d.C. para os povos do mundo inteiro, convertendo tribos na Palestina, árabes, turcos, indianos, mongóis, povos dos Balcãs e africanos. De Sara nasceu o famoso Isaque, e de Isaque com Raquel, 2 povos gêmeos, Esaú, o vermelho, que casou-se com mulheres hititas e foi pai dos povos edonitas, e Jacó,
nome mudado mais tarde para Israel, casado com Lia e Raquel, e com estas duas e suas 2 servas, teve os 12 filhos, pais das 12 tribos de Israel. A partir de então, a Bíblia dedica-se a narrar a saga deste povo. E por que Abraão teria sido escolhido para reavivar o monoteísmo dos dias de Noé e fora esquecido? Flávio Joséfo o descreve da seguinte maneira: Abraão era homem muito sensato, prudente e de grande espírito, tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro igualava em capacidade e em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tivera antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. O que levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar e o curso do sol, da lua e das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmas poder algum para nos proporcionar os benefícios que delas aurimos. Elas o recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a Ele e reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Os caldeus e os outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem e com auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. A negação do monoteísmo conduz à contemplação da natureza como uma força em si mesma, e o culto ou compreensão da natureza como forças criadoras conduz ao paganismo, politeísmo ou até o ateísmo, apenas uma forma mais sofisticada de esquecer um Deus que está fora da criação e é o princípio eterno de todas as coisas. Paulo diria algo muito semelhante sobre o testemunho do Criador na natureza, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 20-22. Não perca os próximos episódios de Ancestrais, onde estudaremos sobre Nimrod e a Torre de Babel. Até a próxima!